Olá, tudo bem? No vídeo anterior, eu falei o porquê eu parei de fazer os bailes. Quem não assistiu, é só voltar lá no vídeo anterior que está explicado o porquê. Nesse mesmo ano de 94, Deus me deu uma grande alegria. Eu tornei-me avó pela primeira vez de uma menina linda, de nome Letícia, cujo significado é alegria. E ela nos trouxe muitas alegrias. Meu pai brincava com ela de dominó. A minha mãe ria muito com ela, porque quando ela chegava, ela dizia assim, cheguei! E abria os bracinhos, cheguei! E minha mãe dizia, fala Letícia, cheguei, fala. Ela ia na área, voltava, entrava e dizia, não cheguei. Nossa, mas a minha mãe ria tanto. A minha mãe falava para ela fazer de novo e ela fazia. Então, ela sempre foi uma alegria para nós, né? E nós fomos vivendo esses anos, né? 95, 96, 97, 98, com muita união em família, muito amor. Fazíamos muitas reuniões aqui no nosso salão em família. No ano de 98, aconteceu uma coisa muito importante. O meu pai, ele era alcoólatra, ele sempre bebeu em casa. Ele se vangloriava por não beber nos bares, né? Ele comprava a bebida, sempre era aguardente, caninha, aguardente, não sei o nome direito, o álcool, né? A pinga. A marvada pinga, e trazia para casa e tomava meia garrafa ou meio litro, não sei se é garrafa ou litro, por dia. E ficava alterado, ele ficava mais bravo, ele ficava intolerante, ele queria discutir, começava a arrumar confusão com a gente. Isso era muito triste, muito chato. Depois que a Letícia nasceu, ele começou a guardar a garrafa no quarto, no guarda-roupa dele. E a Letícia sempre brincava ali na penteadeira da minha mãe. E num desses dias, ele estava bebendo e a Letícia viu e disse assim, Bivô, eu também quero. Ele disse, não, não pode, é remédio. E ela disse, eu quero. Ele depois contou, né, que a distraiu, que ele enrolou a Letícia, deu uma distraída nela e ficou com aquilo na cabeça. Depois de uns 15 dias, ele perguntou para mim e para minha mãe, vocês não perceberam que eu parei de beber? E nós ficamos assim. Minha mãe disse, eu percebi que você não foi mais à adega comprar a pinga, mas nem me toquei, eu também, né? Mas a gente percebia que ele estava tremendo. O tremor, né, da abstinência, né, do álcool. E ele falou, aí ele contou toda essa história da Letícia. Meu pai tinha um humor maravilhoso, ele era muito bem-humorado. Ele disse assim, foi um milagre tão grande de Deus que naquele dia até o prédio do Sérgio Naia caiu. Eu fui agora há pouco dar uma investigada se foi mesmo em fevereiro de 98 que esse prédio Palace 2 do Sérgio Naia caiu, e é verdade. E ele disse também que conversou com Deus, que ele falou, a que ponto eu cheguei? Ter que mentir para minha neta. Além de ser uma resposta de oração e Deus usar a minha neta, eu vejo assim, o meu pai tinha um bom caráter, porque uma pessoa que bebeu praticamente a vida toda, eu não sei quantos anos ele começou, né, na roça, uma pessoa de 85 anos, sozinho, parar de beber, não foi sozinho, né? As pessoas costumam ir para o AA, ou então elas vão a clínicas, né, para serem internadas, tomam remédio. Meu pai não, foi assim, por Deus e por ele, pela força de vontade dele de querer também. Então isso é um testemunho e uma gratidão muito grande que eu tenho a Deus, por ele ter usado a Letícia para o bisavô dela parar de beber. É uma bênção. Em 98,
nós tivemos outra grande alegria. A minha filha casou-se. Quem celebrou o casamento foi o pastor Ademar e o pastor Osmar. Meus pais foram no casamento, meu pai chorou o casamento todo, foi lindo demais. Ele disse que nunca viu um casamento tão lindo. Meu pai disse, ele estava sóbrio, né? Porque a Lucília casou-se em dezembro e ele parou de beber em fevereiro. Então, Deus agindo ali. Depois de um ano que a Lucília casou-se, infelizmente, que foi em dezembro também, a minha mãe faleceu. Infelizmente. Ela teve uma úlcera gástrica, uma hemorragia no estômago. Ficou um mês apenas doente. Ela não ficou muito tempo numa cama. Eu cuidei dela um mês aqui em casa. Aí ela foi internada e ficou 3 dias na UTI e veio a falecer. Isso me dá uma tristeza muito grande. Até hoje eu sinto falta dela, como eu já falei, eu sempre fui muito ligada aos meus pais, né? Sempre quis estar junto. E o que me deixa muito triste, o que me deixou mais triste ainda, foi saber que lá na UTI ela me chamava muito antes de falecer. As pessoas que estavam lá depois me perguntaram, quem é a Leonídia? Eu disse, eu. E ela me chamou muito. Isso até hoje me dá um nó, né? Me dá um nó aqui. Mas ela descansou. E aí, eu nem pude vivenciar o luto da minha mãe. Por quê? Porque eu tive que segurar o meu pai. O meu pai ficou, todos nós ficamos abalados, mas o meu pai ficou com uma depressão terrível. Ele dizia, ela me abandonou. Eu sempre pensei que eu iria primeiro, né? Por ter bebido a vida toda, por ter fumado até 70 anos de idade. Ele sofreu demais com a perda da minha mãe. E eu tentava tudo, né? Eu, a minha irmã, meus filhos, acalmá-lo, fazer companhia para que ele ficasse melhorzinho, né? Para que a nossa companhia, não que fosse substituir minha mãe, né? Porque foram 52 anos, né? Por aí foi isso. Foi muito difícil essa fase da morte da minha mãe. No ano de 2000, outra grande alegria. Em outubro, o meu filho Leonardo casou-se na igreja Catedral Evangélica de São Paulo com a Fernanda, minha norinha querida. Namoraram 10 anos e depois se converteram também. A celebração foi novamente com o nosso grande amigo e pastor Ademar de Campos. Uma alegria muito grande. Meu pai não foi no casamento porque ele já estava doentinho. E Deus é tão bom que no começo de 2001 nasce minha segunda neta, filha da Lucila e do Roberto. Meu pai ficou muito feliz também, muito feliz. Ele fez uma valsa para Letícia e uma valsa para Beatriz. Eu tenho a partitura aqui, ele dizia que para mulher se faz valsa. Olha que romântico, né? No ano de 2003, mais uma grande alegria. Eu me tornei avó pela 3ª vez de um neto, o Vitor, filho do Leonardo e da Fernanda. O meu pai chegou a conhecê-lo, né? A gente só tem a agradecer, porque a vida é assim, né? A vida não é sempre uma reta, sempre a mesma coisa, não é como um coração que já parou. A vida é como um coração batendo, né? Nós temos altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. Então eu agradeço a Deus, eu agradeço porque nesse vídeo vocês percebem que Deus recolheu minha mãe.
em 99. Ele já tinha me dado uma neta e depois de ter recolhido a minha mãe, ele me deu mais 2 netos. E no próximo vídeo eu vou contar por que eu parei de trabalhar aqui na escola por 2 anos, tá bom? Aguardem, sei que vocês estão curiosos. Um beijo no coração de vocês.